Ela sabe o que vou dizer antes que eu diga. Por isso, ela pode falar em meu nome com a maior credibilidade. Se ela disser que eu escolheria uma cor diferente ou que aprovaria uma ideia, pode acreditar. Ela sabe do que está falando. Ela está habilitada para ser minha representante como ninguém mais. Quanto mais Jesus está habilitado para ser o representante de Deus. Em João, capítulo 14, versículo 2, Jesus diz que na casa de meu Pai há muitas moradas. Confie, ele sabe, ele caminhou por lá. Em Mateus, capítulo 10, versículo 31, ele afirma que mais valeis vós do que muitos passarinhos. Confie nele, Jesus sabe, ele sabe qual é o valor de cada criatura. Em Mateus capítulo 6, versículo 8, Cristo declara que vosso Pai sabe o que vos é necessário. Acredite. Afinal, em João capítulo 1, versículo 2, já se afirmava que ele estava no princípio com Deus. Jesus declara ser não um teólogo importante, um teólogo talentoso, ou mesmo o supremo teólogo, mas em vez disso, o único teólogo. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ele não diz, ninguém conhece o Pai como o Filho ou a maneira do Filho, mas em vez disso, ninguém conhece o Pai senão o Filho. A porta do céu tem uma chave e Jesus a tem consigo. Pense nisto desta forma. Você está estudando astronomia na 5ª série. O dia em que você lê sobre a primeira missão na Lua, você e seus colegas de classe bombardeiam a professora com todo tipo de perguntas sobre a viagem ao espaço. A professora faz o melhor possível, mas inicia a maioria das respostas com suponho que, ou acho que, ou talvez. Como ela poderia saber? Ela nunca esteve na Lua. Mas no dia seguinte, ela traz um convidado que já esteve na Lua. O astronauta Neil Armstrong entra na sala de aula. É, o mesmo Neil Armstrong que disse um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Agora, quando os alunos fazem as perguntas, Armstrong responde a cada uma delas com toda a convicção. Ele conhece a Lua, andou sobre ela. Nenhuma especulação ou hesitação. Ele fala do que conhece. O mesmo faz Jesus. Em Mateus capítulo 7, versículo 29, está escrito que Jesus os ensinava com autoridade. Jesus conhece as dimensões da sala do trono de Deus, a fragrância de seu incenso, os cânticos favoritos do coral que não para de cantar. Ele tem um conhecimento ímpar, único e incomparável acerca de Deus e deseja compartilhar seu conhecimento com você. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27. Jesus não se vangloria de seu conhecimento. Ele o compartilha. Ele não tripudia, ele o dá. Ele não se diverte, ele o revela. Ele nos revela os segredos da eternidade. E ele os compartilha, não somente com os de alta patente ou de puro sangue, mas com os famintos e necessitados. Em Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29, Jesus convida: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Repita, assimile e aceite o convite de Jesus. Uma de minhas tarefas como escoteiro era fazer uma pipa. Uma de minhas bênçãos como escoteiro era ter um pai que sabia fazer pipas. Ele fazia muitas coisas, patinetes, skates, carrinhos de rolimã. Ele até fez nossa casa. Uma pipa para ele era como desenhar em um pedaço de pau para Van Gogh. Ele podia fazê-las enquanto dormia. Com cola para madeira, varetas e jornal, fizemos uma obra-prima para dançar no céu. Vermelho, branco e azul, e com a forma de uma caixa.
Lançamos nossa criação contra o vento de março. Mas depois de alguns minutos, minha pipa pegou uma corrente de ar invertida e caiu. Enverguei mais a pipa, corri para trás e fiz tudo o que podia para mantê-la no alto, mas era tarde demais. Ela veio em direção ao chão. Imagine um garoto ruivo e desconsolado de 12 anos sobre sua pipa caída. Este era eu. Imagine um homem de corpo quadrado, com a pele vermelha e macacão, colocando a mão sobre o ombro do menino. Este era meu pai que fazia pipas. Ele examinou um monte de varetas e papel e me garantiu que podíamos consertar aquilo. Eu acreditei nele. Por que não? Ele falou com autoridade. O mesmo faz Cristo. Para todos aqueles cuja vida parece uma pipa estraçalhada, ele diz: podemos consertar isso. Aprenda de mim. Deixe-me ensiná-lo a lidar com seu dinheiro, com suas segundas-feiras longas e com seus parentes mal-humorados. Deixe-me ensiná-lo por que as pessoas brigam, a morte vem e o perdão é importante. Mas, sobretudo, deixe-me ensiná-lo por que razão você está nesta terra. Não precisamos aprender? Sabemos tanta coisa e, não obstante, sabemos tão pouco. A idade da informação é a idade da confusão. Muito know-how, dificilmente alguma sabedoria. Precisamos de respostas. Jesus as oferece. Mas podemos confiar nele? Só existe uma maneira de saber. Faça o que fiz no Rio de Janeiro durante a gravidez de minha esposa em nossas idas ao hospital do outro lado da cidade. Procure-o. Erga os olhos e ponha-os em Jesus. Nada de passar os olhos ou olhar de relance de vez em quando. Matricule-se na escola de Jesus. Deixe-o ensiná-lo. Faça dele seu Cruzeiro do Sul, seu ponto de referência. Procure pelas ruas cheias de gente e pelos telhados que lançam sombras até localizar o rosto dele, e depois ponha os olhos nele. Você encontrará mais do que um hospital. Você encontrará o único e unigênito.